Pronto, faltava uma prova definitiva para decidir se o que o Ciro Gomes falou é verdade ou é mentira, tem fundamento ou não tem fundamento, a história dos precatórios, que está todo mundo falando, e principalmente nas redes da extrema-direita, porque esses sim estão multiplicando esse vídeo absurdamente com uma grande denúncia do Ciro Gomes, o maior escândalo da história do país, maior que o Petrolão e o Mensalão juntos, segundo palavras do próprio Ciro Gomes. Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o Mensalão e maior do que o Petrolão. Mas será que o que ele falou tem fundamento? No vídeo anterior que eu gravei falando sobre isso, eu não quis descredibilizar o Ciro Gomes, um cara que foi candidato a presidente 3 vezes, foi prefeito, foi governador, já te simpatizei com o Ciro, já fui um defensor do Ciro ser o candidato da esquerda à presidência, então não quis descredibilizar o cara, fiquei esperando para ver se ele apresentava uma prova daquilo que ele estava falando. Pois bem, a prova apareceu, não foi pelas mãos do Ciro, mas a prova apareceu. Então vamos primeiro ver qual é a acusação que o Ciro Gomes fez, para depois a gente comparar com a realidade e decidir aí se é verdade ou se é mentira. Bora lá? Concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte: saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo. Lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Pois bem, os números apareceram. Você viu aí, ele disse que 93 bilhões de reais foram pagos pelo governo para a justiça e que esses 93 bilhões de reais foram parar nas mãos dos bancos. E que os bancos tinham pago só metade do valor para as pessoas que venderam os títulos, por isso, então, os bancos teriam lucrado 40 e tantos bilhões de reais, que é metade dos 93 bilhões. Então veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição. Imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil, exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Agora, olha só os números. O programa O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo, lá da Band News FM, mostrou os números. Dá uma olhada. Como é que é? 93 bilhões? Os bancos, o governo em conluio com os bancos. Quais são os números de verdade? Quem é que me fala os números de verdade? Vai lá. Reinaldo, dos 93 bilhões de reais de precatórios atrasados quitados pelo governo federal após a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado, somente 3 bilhões e 180 milhões de reais foram pagos aos bancos detentores desses títulos judiciais. Os dados são do Banco Central. Além disso, dos 3 bilhões 180 milhões, apenas 1 bilhão e 680 milhões são precatórios adquiridos pelos bancos de terceiros. Os dados contradizem o que o ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, acabou de dizer. No domingo passado, denunciou o que chamou de o maior esquema de corrupção da história, superando o Mensalão e o Petrolão juntos.
Bom, não é difícil, então, concluir as coisas, né? Vamos fazer essa conta direito. 93 bilhões de reais foi o gasto do governo pagando os precatórios. Ele teve autorização judicial, porque antes de pagar esses precatórios, que estavam acumulados e podiam ser pagos até 2026, ele pediu autorização para o Supremo Tribunal Federal, que deu essa autorização, por maioria, por 9 votos a 1. Estava faltando um ministro ainda, porque a Rosa Weber tinha se aposentado e o Flávio Dino ainda não tinha assumido a vaga. 9 a 1 a favor de pagar os precatórios. Depois, o que o governo fez? Emitiu uma medida provisória, porque ele tem que abrir um crédito suplementar para poder pegar esse dinheiro e fazer os pagamentos. O governo foi lá e fez isso. Esse pagamento é feito direto para o cidadão, que tem o título da dívida? Não. Ele é feito para a justiça. O cidadão vai ao judiciário e recebe o dinheiro que ele tem para receber, ou o banco, ou seja lá quem for, que seja o portador do título precatório. E aí o que aconteceu? Aí a gente chega nesse número aí que você viu agora no vídeo da Band News FM. Desses 93 bilhões pagos, 1,5 bilhão foi para os bancos, porque eram títulos que já eram dos bancos, processo que o banco entrou contra o governo e ganhou. Então o título já era dele. 1,680 bilhão são títulos comprados de terceiros, comprados do seu tio, do seu amigo, do seu pai, pode ser o seu. 1,81%, vou repetir o número, 1,81% dos títulos, todos os títulos precatórios que foram pagos pelo governo, tinham sido vendidos pelas pessoas comuns, pelos seus verdadeiros donos, para algum tipo de banco. 98,19% desses 93 bilhões de reais foram pagos para os próprios donos dos precatórios, para o seu tio, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, para você. Exatamente, para gente comum ou para empresas que processaram o governo e ganharam o direito a uma indenização. Tem alguma dúvida? Acho que não, né? Dá para a gente concluir facilmente, então, que a grande denúncia do Ciro Gomes, a grave denúncia que ele fez, é um grandíssimo nada recheado de vento. Então, como eu disse, não quis descredibilizar o Ciro Gomes no vídeo anterior, mas agora, com os números na mão, não tem mais o que dizer. O Ciro Gomes mentiu quando trouxe essa notícia. Ele inventou essa história. E os números do Banco Central, números oficiais do Banco Central, lembramos, que é presidido pelo Campos Neto, que é um cara que vive aí de rixa com Lula, então não dá nem para dizer que o cara está ajudando o Lula. Os números do Banco Central afirmam categoricamente que o que o Ciro Gomes disse simplesmente não aconteceu. E agora? Será que o governo vai processar o Ciro Gomes? Por quê? Porque o que ele disse foi uma mentira e agora está comprovado, não tem mais o que discutir. Porque o governo até agora não tinha falado nada, né? Não tinha se manifestado, estava quietinho, apesar de que deveria ter respondido e rapidamente, porque era uma denúncia muito grave, mas não. O governo achou por bem não falar nada, ficar quieto, deixar a polêmica crescer, e ela cresceu nas redes sociais, hein? Porque a extrema-direita pegou esse vídeo do Ciro Gomes, fez vários recortes e distribuiu no zap da tua tia, daquele teu tio. Distribuiu para valer. E muitos deles estão acreditando que houve um grande escândalo de corrupção no governo Lula com os precatórios. E agora a gente está vendo aqui em números oficiais que simplesmente não aconteceu nada. Não estou aqui para trazer boas notícias para todo mundo, mas a verdade é essa. Ciro Gomes mentiu. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado. Você pode participar do nosso financiamento coletivo, que é o que mantém esse canal no ar. Pode ser membro, pode participar aqui com essa chave aqui e mandar qualquer quantia, que qualquer quantia é um gesto de apoio super importante. E também curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para os amigos, manda para sua tia que recebeu o vídeo da extrema-direita e precisa entender que aquilo não aconteceu. Ela precisa entender que é mentira do Ciro Gomes. E agora? A gente precisa ajudar a espalhar, então espalha, compartilha esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abração para você. Ah, e antes que eu me esqueça, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, você sempre vai ser bem-vindo aqui. Só não seja fanático, porque o fanatismo é a ferramenta para eles te dominarem. Um abração para você, até o próximo vídeo e tchau.